Bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer ter todo mundo aqui na nossa sessão de webinar junto com o WhatsApp. Eu vou compartilhar minha tela para a gente não perder mais tempo. Acredito que todos vocês estejam vendo a minha tela. Mais uma vez, muito bem-vindos. Hoje, nós da MessageBird, junto com o WhatsApp, a gente tem a honra aí de apresentar esse conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, sobre o WhatsApp QBM. Aqui com a gente hoje, a gente tem a honra de ter o Marcos Oliveira. O Marcos, ele é Head de Parcerias do WhatsApp, aqui para o Brasil e Cone Sul. Também a Evelyn de Araújo, a nossa engenheira de solução, que vai fazer um exercício bem legal, bem hands-on, para vocês verem na prática como tudo isso funciona. Eu aqui vou dar o start no conteúdo, tá? Eu sou aqui o diretor de desenvolvimento de negócios da MessageBird no Brasil. Hoje a nossa agenda ela é enxuta, porém com um conteúdo bastante rico, né? A gente tem basicamente 2 tópicos. Um primeiro tópico onde o Marcos vai trazer ali um pouquinho de contexto sobre o WhatsApp aqui na nossa região. Vai falar um pouquinho dessa novidade do QBM e também alguns casos de uso bem legais. Depois a gente passa a entrar um pouquinho mais no detalhe para trazer essas 2 novas possibilidades que o WhatsApp nos trouxe, que são os botões, as listas e como a gente consegue na prática colocar o Flow Builder para funcionar, para que vocês consigam executar esse tipo de estratégia, tá? Bom, eu passo aqui agora a bola para o Marcos. Marcos, quando você quiser compartilhar a sua tela. Compartilhando a minha tela aqui. 1 minuto. Foi. Joia. Em primeiro lugar, Paulo, obrigado pelo convite. Aí, muito feliz em estar dividindo um pouco aqui com vocês o que a gente tem feito em relação à experiência conversacional e o que a gente está planejando e pensando de impacto para esses novos casos de uso de notificações que você comentou. Eu espero aqui dividir bem rapidamente o que a gente chama de conversational everything, né? Isso é uma coisa internamente a gente fala aqui. Eu quero uma experiência conversacional mais focada, né? Uma experiência de suporte ao cliente que a gente via anteriormente. Hoje ela está aplicada a praticamente todas as etapas da jornada. E eu vou cobrir isso aqui um pouquinho na minha apresentação aqui. Bom, acho que, como todo mundo está aqui, como brasileiros, a gente sabe que o WhatsApp mudou bastante a forma como a gente se comunica, né, com o mundo. Então, do jeito que a gente conversa com nossa família, os nossos amigos, é o jeito também que a gente gosta, que os usuários gostam de se comunicar com as empresas. E isso a gente tem visto bastante através de diversos estudos que a gente fez em grandes mercados aqui na América Latina e também fora, que dizem que confirmam essa nossa afirmação, né? Os clientes preferem realmente entrar em contato com as empresas através do WhatsApp. Então, a gente tem uma grande parte das pessoas entrevistadas, 64% das pessoas com que a gente falou, concorda que o WhatsApp promove uma conexão pessoal, né, com a empresa. Então, o aplicativo de WhatsApp, ele faz com que você tenha uma relação, através de uma experiência conversacional, mais pessoal e, vamos dizer, menos fria do que com diversos outros meios de mensageria mais tradicionais, como, por exemplo, o e-mail ou SMS. Uma grande parte também, 68%, diz que é simples falar com uma empresa no WhatsApp. Então, você já tem o WhatsApp instalado no seu telefone, você já está acostumado a conversar com ele, então você faz um contato ali, simulando uma conversa normal, o que é uma experiência com muito mais fluidez do que você entrar num app, fazer um cadastro ou num website. Então, a facilidade é um ponto fundamental. E também uma grande parte, 71%, sentem mais confiança numa empresa, né? Então, o WhatsApp é um canal que promove também um aumento de confiança na relação entre o cliente e a empresa. E o que é importante também a gente colocar uma mudança de contexto, né?
O que antes era uma tendência, um aumento de vendas através do WhatsApp, hoje já está uma realidade, né, nas empresas. A gente vê esse cenário bastante forte, né, pós-pandemia. Então, algumas empresas que tinham entrado em processos de e-commerce através do WhatsApp, antigamente tinha uma vantagem competitiva. Hoje, praticamente, é um requisito básico para você ter rentabilidade, né, e aproveitar as datas sazonais do varejo, como o Natal, Black Friday e tantas outras. Então, hoje, o WhatsApp já não é mais um diferencial competitivo, mas sim mais um canal dentro do mix de canais de vendas das companhias. E aí uma coisa importante, que isso tudo aconteceu e foi acelerado, né, por uma questão que começou com a quarentena, onde as lojas estavam fechadas, né, grande parte delas. Então, existia uma necessidade de vender esse estoque que estava na loja, não necessariamente dentro dos centros de distribuição. Isso foi de encontro ao WhatsApp, que tem uma penetração de 99% nos smartphones, né? E o consumidor, até então, essencialmente offline, né? Um baixo engajamento digital ou com smartphone simples. Mas, como um pouco eu coloquei aqui antes dessa página, a experiência conversacional ela é fluida, né? Então você não precisa ser um nativo digital para ter uma experiência conversacional. Você pode ter uma experiência como você conversando com as pessoas que você está acostumado. Então é uma execução muito mais fluida e sem atrito. E democrática, se você não está você não precisa de um engajamento alto digital ou de uma experiência digital muito alta, então ele está acessível a uma população muito ampla. E hoje, assim, os estudos dizem também que o WhatsApp já está consolidado como um importante canal de vendas, né? Os números do Brasil, numa pesquisa que a gente fez em parceria com a Accenture, dizem que 83% das pessoas entrevistadas já utilizaram o WhatsApp como um canal de compra, né? Desses que não utilizaram ainda, 52% deles têm a intenção de fazer isso no curto prazo. E aí vem a oportunidade de explorar as datas sazonais que temos agora até o final do ano. A frequência também é alta nas compras, né? Então, 59% de quem usa o WhatsApp para comprar faz isso pelo menos uma vez por semana. Então, é um canal consolidado já numa dinâmica de compra recorrente. E a taxa de recomendação bastante altíssima. Então, 89% recomenda a experiência de compra no WhatsApp para amigos e familiares. Então, o WhatsApp já está consolidado como um canal de vendas. E ele já está presente em diversos segmentos, né? Desde vestuário, alimentação, eletrônicos, né? Telefonia, eletrodomésticos, medicina. Então, já não é mais um requisito só de segmentos tech, né? A gente vê segmentos de indústria como vestuário, né? Produtos de beleza, sapatos, que são segmentos que, por alguns motivos específicos, a sua dinâmica tinham uma fricção maior numa experiência de compra online. Nós vemos aqui com uma penetração altíssima, né, dentro de usuários, né, e casos de compra via WhatsApp. Então, uma experiência de compra no WhatsApp não é mais uma experiência limitada a segmentos de tech, mas sim ela está praticamente em todos os setores. E a experiência de vendas pode ser feita 100% através da API de WhatsApp. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas é uma experiência que você, através de um ponto de entrada, né, como um anúncio, né, que clica no WhatsApp, ou um website do negócio, ou um QR Code com o número do WhatsApp, ou de um e-mail, você consegue levar os clientes para um número de WhatsApp dentro da API. Esse número, muitas vezes, ele é verificado e você consegue automatizar a parte dessa conversa com um bot, né, e fazer também o transbordo para um agente, para um vendedor humano que pode tratar essa conversa
naquilo que o bot não consegue tratar, ou para questões mais complexas, e você direciona isso para um ambiente de pagamento externo, e depois você volta para o WhatsApp para fazer todo o tracking de delivery e tudo. Então, hoje sim é possível você ter uma experiência end-to-end, conversacional e de e-commerce dentro da API de WhatsApp. E por que isso é importante? Né? Porque isso teve um fator super importante na mudança da jornada do cliente dentro do WhatsApp. Então, o que antes, né, no começo da API, a gente tinha uma concentração maior de casos em pós-venda, hoje a gente tem informações de pesquisa de mercado que dizem que os clientes querem se comunicar com as empresas através do WhatsApp em todo o ciclo, em toda a sua experiência, né? Desde pré-venda, fazendo perguntas sobre os produtos, ou tendo mais informações, efetuando a venda de fato, ou fazendo agendamentos, ou fazendo propostas, e também na parte de pós-venda, né? Então, esse é um flow bem parecido do que eu mostrei agora há pouco. Você tem um ponto de entrada, pode ser em campanhas, QR Code, o número da página no website, um short link, seja, você gera esse tráfego para dentro do WhatsApp e você trabalha o cliente em todo o ciclo, inclusive no ciclo de pós-venda. Então, realmente, o que a gente tem visto é a expansão dos usos de WhatsApp para a jornada completa, no mesmo canal. Então, aqui a gente vê casos de descoberta, onde está buscando, né, descobrir os negócios, até interesse, onde tem um detalhe, um nível de detalhamento do produto, informações de produto, efetuando a compra de fato por um link de pagamento, e depois o canal também promove uma reconexão. Se você já teve um relacionamento com aquele cliente, você tem ali um canal a mais para poder se relacionar com ele. Então, aqui um exemplo bem simples de uma jornada de varejo, né, que vai desde informações, então, para você procurar disponibilidade de estoque, ver horário de loja, ver uma promoção da semana, pegar informações de produtos, você migrando para um processo completo de vendas, né, onde você consegue ter uma experiência de catálogo, você consegue falar com um vendedor para ter uma experiência mais customizada, e você consegue fazer o tracking do pedido. Pós-venda, onde você consegue ver o status do pedido, fazer reembolso, segunda via de boletos, de documentos, até reclamações, e indo até programas de fidelidade, onde você consegue consultar o seu saldo, entender o que você pode resgatar de pontos e perfis, etc. Então, hoje, realmente, o WhatsApp está presente em toda a jornada. Isso tudo leva ao que é o tópico principal dessa reunião, que é compartilhar um pouco com vocês novas features que foram lançadas recentemente pela API, que elas estão direcionadas a aumentar, né, os casos de usos possíveis dentro do WhatsApp e melhorar a experiência do cliente. Antes de entrar nas features em detalhe, tudo que a gente desenvolve aqui em relação ao produto, ele está baseado em 3 pilares básicos, né, de WhatsApp. O primeiro é um enfoque centrado no usuário. Então, o canal, a gente é corresponsável pela experiência do cliente. Então, existe uma preocupação bastante com a experiência que o cliente está tendo naquela compra, em deixar a experiência mais fluida possível, mas o usuário realmente está no centro de tudo que a gente desenvolve. O segundo ponto são políticas de negócio e políticas comerciais que garantam essa qualidade. Então, hoje a gente tem algumas limitações de caso de uso e de algumas verticais que estão desenhadas para poder proteger o usuário de experiências negativas e poder também garantir que o canal tenha um accountability sobre a qualidade daquela conversa. E o terceiro ponto, e é um ponto importante para o que a gente vai falar na sequência, a gente não quer ser um novo canal de spam. Então, o WhatsApp tem uma preocupação bastante grande de ser consolidado como um canal de conversas de qualidade e não ser um canal de spam, como alguns canais foram no passado. Isso é muito importante quando a gente fala dos tipos de notificação que o Paulo mencionou no começo, que a gente chama internamente de QBM,
e que a gente vai falar daqui para frente. Um pouco dessas novas features que foram colocadas no mercado recentemente. Então, a primeira delas é o Multi-Product Messages, que vocês podem ver aqui do lado esquerdo superior, onde a gente está simulando uma experiência de catálogo e de carrinho, né? Então, hoje a gente tem essa experiência já disponível na API. Indo um pouco para baixo, a gente tem os botões dinâmicos para deixar a conversa mais intuitiva, né, e facilitar o engajamento. A gente tem as list messages, que também promovem, né, uma experiência de menu, de lista, que também deixam as conversas mais fluidas. E aqui do lado direito, na parte de cima, as notificações proativas, que é o que a gente vai tratar aqui, principalmente, né, que são notificações enviadas para os clientes que deram opt-in para casos de uso de e-commerce e de marketing. Essas notificações, como eu falei, elas estão super alinhadas com os valores do produto. Então, como o WhatsApp tem uma preocupação bastante grande em garantir uma experiência de qualidade, a nossa recomendação é que essas mensagens sigam, né, esses 3 atributos aqui, que elas sejam esperadas, né? Então, a política do WhatsApp diz que o cliente precisa ter dado um opt-in para receber informações através do WhatsApp. Então, o cliente tem que saber que ele, ao receber uma mensagem, ela tem que ser esperada e não uma surpresa. Então, o opt-in é um ponto super importante para um aumento de qualidade nessas mensagens. Tem que ser relevante, né? Então, um alto nível de personalização é esperado para essas mensagens terem maior sucesso. Então, a gente não acredita em envios de mensagem de massa, a gente acredita em envios de mensagens personalizadas e relevantes para o usuário. E oportuno também, que essas mensagens tenham, né, a frequência e sejam relevantes de um modo que seja adequado e estejam de acordo com a expectativa dos clientes. Seguidos esses 3 pilares básicos, os indicadores que a gente tem hoje é uma taxa de conversão e abertura das mensagens no WhatsApp superiores a canais tradicionais como e-mail, SMS e outros de mensageria. Falando agora dos detalhes, alguns casos de uso do segmento de varejo e de e-commerce que a gente separou aqui para tangibilizar um pouco o uso dessas notificações comerciais ou QBM, como a gente está chamando. Abandono de carrinho é o caso mais clássico. Aqui a gente vê no lado direito um cliente se relacionando, né, com uma loja e ele deixou produtos no carrinho e a gente aqui enviando uma notificação para ele, né, com o objetivo de recuperar aquele carrinho. Vocês podem ver que no caso aqui a gente está mandando uma notificação que tem 2 botões de ação, né, se ele quer realmente prosseguir com aquele carrinho, né, com o processo de compra, ou se ele quer stop messages, ou sempre a gente está fazendo o opt-out. Então, esses casos são casos que visam aumentar a conversão de carrinho abandonado, né, e a experiência diz nos nossos testes pré-lançamento dessa feature, que as conversões são muito mais altas do que mecanismos tradicionais. Aqui uma parte de suporte a vendas, né? Então, aqui o cliente está se relacionando também com o lojista, né? E no meio do processo está sendo oferecida uma ajuda para um vendedor, né? Então, caso aquela compra não esteja avançada ou esteja travada em algum momento, você pode fazer uma retomada dessa conversa, né, pedindo assistência, que ela pode ser resolvida pelo bot, ou até mesmo um transbordo para um vendedor poder concluir aquilo. Um outro caso bem tradicional e bem presente são cupons de desconto, né, os gift cards, né, para ativação de aplicativo ou para compras, né. Então, aqui no caso, a gente está vendo um caso de um food delivery, né, de uma entrega de comida, onde está oferecendo um voucher para o cliente utilizar aquilo, e isso foi enviado proativamente. E importante, sempre, em todos esses casos que a gente está mostrando, a gente sempre coloca
a opção, a gente sempre recomenda, na verdade, a opção de ter um opt-out dessa conversa, né? Então, se o cliente não está vendo valor naquilo, ele pode pedir para não receber mais mensagens. Esse também é um caso bastante interessante, é um caso de tracking de pedido, né? Então, aqui a gente está mandando uma confirmação de ordem e dando a opção do cliente fazer o tracking, né? Isso aqui é uma conversa automatizada por um bot, nesse caso, mas se ele precisar de mais informações ou assistência, a gente pode fazer o transbordo disso para um agente. Recuperação de clientes inativos, né? Então, também é um caso bem interessante de QBM, onde a gente pode proativamente, né, entrar em contato com esse cliente que fez o opt-in, pedindo um feedback ou reativando a conversa, né? E você pode, a partir desse caso, engajá-lo em outras promoções, em outras ações, como o gift card, que a gente acabou de ver agora, que pode ser o começo de uma nova jornada de compra. E é isso do meu lado aqui que eu tinha para dividir. Paulo, eu passo a palavra agora de novo para você. Te agradeço aqui pelo tempo, espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco. Passo a bola para você aí para seguir no evento. Obrigado, Marcos. A gente que agradece aí o compartilhamento das informações. Acho, de novo, um conteúdo super rico para que as pessoas entendam a real importância do canal, né? E acho que também legal aqui a gente seguindo as aplicações, de fato, né? Que também são parte importante aqui do nosso webinar. Legal. Seguindo aqui, gente, acredito que vocês já estejam vendo a minha tela. A ideia aqui agora é a gente descer um pouquinho no detalhe de duas das novas features que acompanham essa parte de WhatsApp QBMs que o Marcos compartilhou com a gente, que são as listas e os botões de resposta, tá? Que, como o Marcos bem colocou, são duas novas possibilidades dentro da API do WhatsApp. E nós, da MessageBird, como parceiros oficiais do WhatsApp, a gente também já disponibiliza essas opções para vocês dentro da nossa plataforma. Mas legal, descendo um pouquinho no detalhe aqui, adicionando alguns pontos em relação ao conteúdo que foi apresentado anteriormente, acho que os benefícios estão claríssimos, né? Acho que, a grosso modo, aonde que a gente agrega valor com essas duas novas funcionalidades? Eu acho que é mantendo, literalmente, a dinâmica conversacional, mantendo a dinâmica natural e fluida dentro de uma conversa de WhatsApp, né? A gente trouxe aqui 4 benefícios dentro dessas possibilidades, que são os 4 benefícios de destaque. O primeiro é melhor compreensão das opções por parte do usuário, né? Então, você oferecer uma forma mais fluida dele selecionar uma opção, dele escolher uma opção, sempre funciona muito bem. Isso vai impactar diretamente na taxa de resposta, né? A personalização também das opções também é um ponto extremamente importante, que vai alavancar a performance e a conversão das suas respostas. E também é um ponto muito importante na prática, que você não necessariamente precisa dos templates. Então, você não precisa aprovar um template, porque ele já faz parte do que a gente chama de session messages, né? Agora, abrindo um pouquinho as aplicações dessas duas possibilidades. Eu sei que o Marcos já compartilhou aí os casos de uso e várias possibilidades com essas funcionalidades, mas eu queria também trazer alguns outros exemplos que, inclusive, vão além da parte do varejo do e-commerce, né? Então, aqui do lado esquerdo, a gente fala das listas, por exemplo. Então, super importante eu oferecer visualmente um menu de opções, eventualmente para um pedido, então, para um aplicativo de serviço de entrega de comida, por exemplo. Super legal, super compelling. Seleção de lojas próximas, isso eventualmente para uma rede varejista ou até mesmo, por exemplo, uma rede de academias. Por que não eu dar a opção dele selecionar a academia mais próxima para o cliente ir até a academia. Outra coisa legal, reserva de horários disponíveis. Vamos pensar ali, eventualmente, dentro de um mercado, do mercado automotivo, das concessionárias. Quero fazer uma reserva de um test drive, também super legal. Seleção de assentos, aqui, acho que também é um caso de uso super clássico para as linhas aéreas, para as empresas de linhas aéreas. E também a parte de escolha de um novo pedido. As listas, enfim, vem trazendo ali uma dinâmica muito mais fluida e uma interface também super amigável e mais intuitiva, como o próprio Marcos colocou.
Quando eu vou para os botões de resposta, também super ajudam. A gente viu aí nos últimos slides alguns ótimos exemplos, mas também trazendo alguns outros. Forma de pagamento, também eventualmente dentro de um aplicativo de pedido, dentro de algum serviço financeiro, também é um ótimo exemplo. Troca de dados pessoais, também super legal. Então, isso serve para qualquer indústria, obviamente. Então, eventualmente, quando eu estou no meio de uma conversa, é legal que a marca faça aí, tenha uma oportunidade de fazer uma atualização no perfil do seu cliente. Então, toda vez que ele tiver uma mudança de endereço e coisas do tipo, é uma ótima oportunidade de você usar os botões de resposta. Seleções de itens adicionais, eventualmente, quando você está selecionando o teu pedido, você também dá a opção dele selecionar algum item adicional. Escolha de tamanho, dentro de varejistas de moda, dentro dos e-commerces, também é um super exemplo de aplicação dos botões de resposta. E um que também parece simples, mas é importante para que você mantenha ali um nível conversacional mais fluido, que é o retorno para a opção anterior. Então, a ideia aqui era ter mostrado mais alguns outros exemplos de aplicação dessas duas novas features. Agora, como a gente pode usar ela, de fato, na Message Board, né? Como eu uso listas e botões, por exemplo, no próprio Flow Builder. Agora, eu passo a bola para a Evelyn, a nossa engenheira de solução, onde ela vai dar um exemplo na prática de como fazer isso. Eve, bom dia a todos. Obrigada, Paulo. Vou compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês um pouco mais de como funcionam essas duas ferramentas na prática e como é simples fazer a construção delas, tá? Então, aqui para mostrar para vocês, eu vou mostrar um fluxo que foi construído e é iniciado através de um disparo. Então, eu vou disparar essa mensagem, é uma mensagem normal que vocês conhecem, né? A mensagem de template. Template que necessita ser autorizado, essa mensagem que eu acabei de disparar. Então, aqui eu mando praticamente uma mensagem, como se fosse para um cliente VIP, com algum desconto, e eu mostro duas opções ali, que são dois botões. Esses dois botões, eles fazem parte do template, né? Até então, aqui é tudo que a gente já tinha realmente. Posso selecionar alguma das opções, então posso dizer, por exemplo, sim, por favor, ali. E ele vai seguir o meu fluxo normal que eu construí lá no Flow Builder. Estamos tendo um problema de internet aqui que está conectando. Bom, aí conectou a internet e ele vai disparar normalmente o meu fluxo, como eu configurei para disparar. Ele manda ali uma imagem do meu comércio, do meu e-commerce, e aí ele me manda ali duas opções. Essas duas opções que me aparecem já não são mensagem de template, elas são mensagem dentro do Flow Builder e portanto, ele não é como o mesmo disparo do template, né? Então, ele não tem já o custo diferente, ele é uma mensagem de session. Então, eu seleciono a opção, tenho duas opções, lojas ou entrega a domicílio. Então, vou mostrar para vocês a opção loja, como é que funciona. Aqui a intenção é mostrar a loja que está mais próximo do cliente. Então, ele pede ali para mim, para que eu envie a minha localização do celular, mesmo do WhatsApp, para ele localizar qual que é a loja ou o restaurante mais próximo que eu vou ter. Então, eu envio a localização atual, a minha localização, e automaticamente ele vai procurar qual que é o restaurante mais próximo e como é que eu posso chegar até esse restaurante. Então, eu posso selecionar para voltar ao menu principal. E aí eu tenho a outra opção, que é a entrega a domicílio, que também é uma das opções que foi construída com o Flow Builder, sem nenhum API, dos botões. Então, eu seleciono a opção entrega a domicílio. E aí eu tenho duas opções, regressar e menu. Então, eu vou selecionar a opção menu. E ele vai me mandar duas imagens do menu desse restaurante. Eu posso olhar ali, ver o que eu quero, o que tem dos ingredientes. E então, ele vai me mandar uma opção de lista, onde eu vou escolher qual dos pedidos eu vou estar realizando. Ele aparece a opção Choose One, então eu seleciono essa lista, e ali ele vai aparecer todas as opções que eu tenho disponível. Então, se eu começar por selecionando ali que eu quero um Mi Promo, eu envio, então, minha seleção, meu pedido é um Mi Promo, ele vai novamente perguntar a quantidade que eu gostaria de pedir de Mi Promo. Então, eu vou selecionar, vou dizer que eu só queria um, envio novamente. E aí ele mostrou qual é o pedido que eu realizei e pergunta se eu gostaria de adicionar mais alguma coisa no carrinho. Aqui, como exemplo, eu vou adicionar mais algum pedido, como se fosse
pedir mais alguma coisa dentro da loja. Então, eu seleciono ali, vai aparecer novamente o mesmo menu, vou selecionar a segunda opção. De novo, ele vai perguntar quantos que eu quero, vou selecionar aqui apenas um. E aí, de novo, ele pergunta se eu gostaria de adicionar mais algo ao carrinho. Nesse caso, eu vou colocar aqui não, já terminei meu pedido, já é o suficiente. Então, ele vai fazer um resumo, né, do que eu pedi, eu vou ver se realmente está certo. Está certo, foi realmente o que eu pedi. Então, meu pedido está correto. E ele pede para enviar um endereço. Então, eu vou colocar o endereço da minha residência aqui. E ele vai finalizar o meu pedido já com a entrega da minha ordem, do que eu acabei de pedir. Ele dá uma mensagem ali que eu posso fazer o pagamento com crédito ou com dinheiro. E envia ali uma imagem do e-commerce. Aí agora, a construção desse fluxo parece um pouco mais complexa, mas o que eu vou mostrar agora é justamente como é simples fazer a construção. O fluxo que eu acabei de mostrar, ele é esse que aparece aqui na minha tela. Então, para vocês verem um pouco como é simples fazer a criação dessa lista, ou então desse menu, ele é praticamente a mesma mensagem que a gente usa para responder qualquer tipo de mensagem, né? Em inglês ele chama reply to a channel, em português responder uma mensagem. Então, o que ele chega aqui é basicamente o menu que eu configurei, lojas e entrega a domicílio. Se eu quiser, eu posso adicionar mais algum, por exemplo, sair, e ele vai aparecer para mim essa opção sair. Se eu quiser adicionar uma lista, basta só adicionar mais uma opção. Então, a partir de 4 opções, automaticamente ele vira uma lista, e não mais os botões. Então, é bastante simples. Se a gente for considerar que é um fluxo novo, a gente vai criar o fluxo, um fluxo omnichannel normal, e a gente pode adicionar essa opção, Reply to a Channel, e aqui é só selecionar a opção Quick Reply, é a que vai aparecer como opção nova. Aqui no primeiro espaço em branco eu vou colocar o texto que vai aparecer, então eu posso colocar o que você gostaria. Então, e aqui eu vou configurar os botões ou então a lista que eu vou vai estar aparecendo no meu fluxo. Então, por exemplo, se for uma questão de suporte, vai ser finanças, se for um e-commerce, eu posso colocar meus produtos aqui, eu posso colocar também suporte, e assim eu vou criando meus botões ou a minha lista. E o que é interessante aqui é que automaticamente, quando eu seleciono Add Step to Handle Response, ele já coloca o menu automaticamente, a gente não precisa gastar o tempo para ficar criando esse menu, que na opção do reply normal a gente precisa criar manualmente. Então, é bastante simples fazer essa criação, não existe nenhuma parte de programação, é completamente pelo Flow Builder, e vocês já podem estar utilizando elas para fazer o fluxo de vocês. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, eu retorno a bola para o Paulo. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigado, Eve. Acho que super claro aí o quão simples é criar esses tipos de possibilidades novas através do Flow Builder. Pessoal, a gente termina aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença do Marcos, agradecer a disponibilidade e o compartilhamento desses conteúdos tão legais e tão importantes aí para vocês, né? Espero que vocês coloquem isso na prática aí através da nossa solução. Evelyn, de novo, obrigado pela demonstração. Qualquer dúvida que vocês tenham, esse é o meu e-mail, então fiquem à vontade de me mandar qualquer mensagem, qualquer comentário, qualquer dúvida. Estamos 100% à disposição aqui, a equipe no Brasil, tá bom? Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigada a todos, tchau.